E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Wellington, professor de mecânica de automóveis. Hoje eu vim trazer para vocês a nossa aula sobre radiadores, sobre sistema de arrefecimento. Então vamos lá, vamos entender o que é o sistema de arrefecimento. Por que eu farei a aula sobre radiadores primeiro e não sobre arrefecimento? Porque vamos focar hoje em radiador, vamos passar aí os componentes do sistema de arrefecimento e tudo, mas eu vou fazer um foco aí em radiador e também na bomba d'água, tá? Então, mas o principal seria o foco no radiador. Então vamos lá, vamos pegar aqui comigo, onde começa o sistema de arrefecimento. Em primeiro lugar, ele vem onde você coloca a água, que é aqui, ó. Então é o reservatório de expansão. Por que ele é chamado reservatório de expansão? Esse reservatório, ele tem uma certa parte que não tem água, então ele tem um nível máximo e um nível mínimo, porém ele não pode ultrapassar o máximo, não é ideal que ele ultrapasse o máximo. Aqui, por exemplo, tem uma setinha indicando o máximo, aqui embaixo uma setinha indicando o mínimo, ó. É até muito pouco essa diferença aí. Mas o que altera isso aqui? Aqui altera a questão da pressão, que é aqui dentro, que precisa ter aqui dentro, certo? Ou seja, funciona como se fosse uma panela de pressão. Essa tampa aqui, ó, ela funciona como aquela válvulazinha da panela de pressão, certo? E aí o que acontece? O líquido de arrefecimento dentro do sistema do carro, ele dentro do arrefecimento do carro, então o líquido de arrefecimento ele faz pressão sobre essa tampa aqui, certo? E essa tampa aqui é só para a gente entender como é que funciona a questão da temperatura do motor. Normalmente a temperatura ideal de trabalho do motor, por que a temperatura ideal de trabalho do motor? É a temperatura que normalmente os fabricantes fabricam ele para trabalhar nessa faixa de temperatura, correto? Menos que isso, não é a temperatura ideal de trabalho. O carro está frio, então não serve como parâmetro para a gente poder comparar. Mas no carro quente, que seria a média de 90 a 100, 105 graus, tá? Esse seria a média de trabalho da temperatura da água. Agora vamos lá. A água normalmente ela não ferve, com uns 95 para 100 graus ela já começa a borbulhar e ferver, não é isso? Então por que essa água dentro do motor que ela não vai ferver, mesmo atingindo os 100 graus ou 105 graus que seja? Porque ela vai estar sob pressão. Então a pressão ela vai alterar o ponto de ebulição da água, correto? Então essa aí é a função dessa tampa aqui, que seria manter a pressão ali dentro, e ela tem uma pré-calibragem, correto? Como assim uma pré-calibragem? Ela tem a válvula que tem aqui dentro, ela funciona, por exemplo, esse carro é um bar, 0,9, um bar é a média de pressão que ela tem que trabalhar aqui dentro. Então quando o que atingir a mais do que isso, ela vai liberar. Então vai manter essa pressão em média ali de 0,9 a 1,1 em média. Não vai deixar passar disso para não estourar radiador ou alguns outros componentes do sistema. E também, ou explodir até mesmo na cara da pessoa se estiver conferindo uma água ou algo do tipo, né? E também não vai deixar cair demais a pressão aqui dentro. Então ela precisa de ter uma certa pressão para que ela não venha a ferver. Por isso que quando o carro está quente, tem até escrito aqui, ó, se vocês verem um desenho na tampa, esse desenho aqui quer dizer que ela temperatura elevada, que pode correr o risco de fervura, né? Então, quando você tira a tampa de uma vez, que ela vem, joga aquela água para cima ou joga água em cima de você, é esse motivo que você não pode tirar a tampa do reservatório com o carro muito quente, né? Porque senão ele não vai estar mais trabalhando sob pressão e aí ele vai jogar essa água para fora, correto? Então, por isso que a gente deve tomar cuidado com essa questão aqui. Vamos lá, voltar para os componentes dele aqui. Vamos retornar aqui a tampa para o lugar, tá? Vamos tampar novamente. Aqui, saindo do radiador, do reservatório, eu tenho uma mangueira, tá? Essa mangueira aqui, ó, essa conexão, ela entra na outra conexão do radiador aqui, na parte de baixo dele, tá? E entra lá na parte de trás do motor, correto? Então essa que entra na parte de trás do motor, normalmente é a que pega com a válvula termostática. Então ela não libera a entrada de água fria novamente para dentro do motor. E como a física explica um pouco mais sobre isso, mas como a gente sabe, ou talvez pouco a gente sabe dessa situação, normalmente o ar ou a água ou algo assim que seja quente, a tendência é ficar por cima, e o que tiver frio a tendência é descer. Exatamente por esse motivo que as pessoas instalam o ar-condicionado em cima e o aquecedor embaixo, certo? Como dessas casas aí que tem aquecedor, que lugar muito frio, por exemplo. Então aqui funciona da mesma maneira, a lei da física se aplica aqui nesse caso. Então
o que tiver mais quente vai subir e a água fria vai descer para a parte de baixo do radiador. Então aqui no radiador, dá até para ver nesse aqui que ele está bem amassado, essa parte aqui que é de alumínio, ó. É onde que a ventoinha está aqui atrás, ela vai armar. Então ela vai armar aqui, vai sugar o ar para trás ali, né? A frente do carro tá aqui, ó. O vento, quando você anda com o carro, o vento bate ali e vem refrigerando essa água aqui, certo? Então a água faz a troca de calor aqui e ela vai circulando dentro do motor. O que que faz essa água aí circular? Vamos lá. Então eu tenho aqui a bomba d'água, que é até inclusive a bomba desse carro aqui, né? Olha só o estado que ela tava. Olha só o estado de corrosão, tá vendo? Parece até que tinha um cupim aqui dentro, né? Tá vendo? Mas não é o cupim não. Isso aqui é simplesmente água comum, água com sais minerais, que é água que nós mesmos bebemos, vamos dizer assim. E então ela corroeu essa peça aqui toda por dentro. Então vamos lá. Qual que é a diferença da água comum, água de torneira ou água mineral que seja, para a água desmineralizada? Vamos entender. Os sais minerais, ele faz muito bem para a gente, né? Para o ser humano, para os animais, para os bichinhos e tal. Para a gente é uma maravilha. Agora, para as peças de metal, qualquer tipo de metal que seja, né, ela vai corroer isso aí muito mais rápido, pela questão dos sais minerais que tem na água, certo? Então, quando a gente vai usar nesse veículo, por exemplo, esse sistema de arrefecimento, né, de refrigeração de alguma coisa aí, mas é arrefecimento mesmo, não podemos nem falar refrigeração, né? Então, ela normalmente é usado um produto, que a gente chama aditivo, né, com a água desmineralizada, ou seja, é feito um trabalho nela que tira os sais minerais e aí ela perde esses sais minerais aí, certo? Então, ela vai conseguir trabalhar com os metais sem o risco de fazer qualquer tipo de dano ele aqui, né? Corrosão muito rápida. Então a média de troca aí dessa água do radiador, do líquido de arrefecimento, né? Seria em média de ano em ano, tá? Então todo ano é ideal que você fizesse essa troca. Ou a cada, vamos colocar aí uns 20 mil quilômetros, né? Dependendo do que vier primeiro. Então varia muito, porque a média de quilometragem que você roda por ano é 15 mil. Então de 15 a 20 mil está dentro da média. Que você fazer a troca, por exemplo, do líquido de arrefecimento, tá? O que pode acontecer se essa bomba, por exemplo, der problema? É o que aconteceu com esse e com outros carros aí. A junta de cabeçote vai queimar, né? Então é uma palavrinha bem conhecida aí, pessoal da área da mecânica, o pessoal que tem carro aí que já teve esse tipo de problema já sabe que não é barato para resolver a junta de cabeçote. Então, por exemplo, para trocar uma bomba d'água dessa, o máximo que você vai gastar é uns R$150 de mão de obra, um exemplo, né? Pelo menos essa é a média. Só que se deixar ela dar problema, ou até mesmo, por exemplo, ela romper aqui e estourar, como ela fica ligada na correia dentada, ela pode ser que ela venha travar e estourar a correia dentada. Aí piora mais um pouquinho a situação. Já vai passar dos R$2.000 o conserto aqui. Então, é uma peça que não é bom você bobear com ela. Então, olha só, ela está bem quebrada, bem difícil para rodar aqui, ó, né? Tá com o eixo aqui, ó, já rompido, ó. Aqui no centro ele tem um buraco, ó, dá para ver por aqui o buraco, ó. Esse buraco aqui a gente chama de ladrão, que é onde que, caso dê vazamento da parte ali onde que faz a vedação, né, para cá, a gente vai conseguir saber, vai ver por fora aqui, né, a gente consegue ver vazando aqui, certo? Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó, aqui embaixo tá a bomba nova já no lugar, ó, a gente já colocou a bomba nova no lugar, tá? Essa aqui dá até para ver que é novinha aí, bonitinha. O ladrãozinho lá que a gente falou do lado de cá, ó, tá vendo? Ele fica para cima aqui. E aí, se caso, por exemplo, acontecer de a bomba vazar, você vai ver vazar água por aqui. Então facilita um pouco mais o diagnóstico, correto? Caso o selo mecânico que tem aqui dentro tiver com problema, ele vai vazar e você vai ver por aqui. Fechou? Então vamos lá. Vamos focar agora no radiador. Essa peça aqui, cheia de aletas aqui, cheia de trenzinho de alumínio aqui, até corta a gente aí, os alunos ficam bem empurrando esse trem aqui com o dedo, amassa tudo. Se esse carro fosse ter que rodar mesmo, eu teria que trocar esse radiador ou fazer o que muita gente faz, que é passar um pente fino aqui, né, de relance aqui, para tentar acertar essas posições e para fazer ele ficar reto, para que haja ali essa troca de calor, porque senão o vento vai entrar e em vez dele sair para lá, ele vai ficar parado aqui, aí ele não vai refrigerar o correto que deveria fazer, certo? Então olha só, esse aqui, ó, é um radiador com defeito, viu?
Olha só, o que muita gente faz é isso aqui, ó. Dá para vocês verem que isso aqui é um Durepox, tá vendo? O pessoal usou um Durepox aqui. É claro que é uma situação de emergência, você está viajando, o carro vazou água, você viu que está com problema lá, tem o Durepox dentro do carro. Resolve lá na hora e traz, na hora que chegar na cidade, por exemplo, que tiver um radiador, você troca o radiador, resolveu o seu problema. Né? Tem gente que coloca isso aqui e roda por anos, viu? É muita gente que faz isso. O problema é que você não tem a garantia, você não sabe quanto tempo que isso vai durar, né? E aí você pode correr um risco, por exemplo, de achar que está tudo legal, né? E pegar uma viagem, por exemplo, e não você ficar na mão. Olha só, aqui ó, eu acredito que esse vai dar para ver um pouco melhor, tá? Olha só. Vou movimentar um pouco ele aqui para você ver que lá dentro tem os dutos, ó, os caninhos. Dá para ver os caninhos aqui dentro, né, ó. São esses caninhos aqui que dependendo da posição que eu mostro aqui, ele vai mostrar ou não, ó. Tá vendo? Então o que acontece? A água entra aqui, por exemplo, né, na parte mais baixa dele e sai por aqui, ó, no outro lado. Ou vice-versa. Ele fica assim, ó, nessa posição e faz a troca de calor aqui, tá vendo? Esse no caso é assim, né? E aí o pessoal, então a água vai, como a água quente vai entrar por aqui, porque a tendência dela é ficar por cima, então ela vai entrar aqui, vai descer refrigerando, tá? Fazendo a troca de calor e vai chegar aqui a uns quase 10 graus, mais frio do que o que ela entrou aqui, tá? Então não quer dizer que a água vai ficar geladinha aqui dentro não, tá gente? Isso aqui trabalha, ela fazendo a refrigeração na média de 87 graus, então assim, 87, 85, por aí afora. E varia até 90 e 105 graus, né? 97 graus, por exemplo. E aí o radiador serve para isso. Qual que é o detalhe principal? Por que eu falei que eu ia focar no radiador? O que muita gente esquece é que esse radiador também entope. Então ele não só estraga, ele entope também. E com o tempo, essa sujeira vai entrando ali dentro, a água comum, né? A água com sais minerais, ela vai criando uma crosta ali dentro e vai dificultando a passagem da água, ou seja, vai dificultando a troca de calor. E aí começa a esquentar, o carro começa a ferver, você não sabe o que está acontecendo, troca a bomba d'água, resolve o problema de ventoinha, troca cebolão e faz mais um tanto de coisa e o carro não resolve o problema, tá? Então o certo aqui, ó, seria você fazer uma limpeza no arrefecimento, pega um produto, coloca lá para poder limpar, limpa o radiador que chama, deixa funcionando ali uma meia hora, faz a limpeza dentro do sistema, vem na mangueira inferior, tá? Nesse caso aqui, igual a gente está com ele na mão aqui, tá facinho para ver. Aqui é a mangueira de cima, aqui é a mangueira de baixo, certo? Esse aqui, ó, ele tem até um lugar para você fazer essa sangria aqui, ó. Tá vendo? Aqui você abre essa torneirinha e puxa aqui, a água sai por aqui, esgota a água toda. Claro que é bem trabalhoso ficar esperando isso tudo e tal. Então o que a gente faz? Arranca essa mangueira aqui, né? Vai descer aquela água toda suja e vai colocando água nova, faz a sangria dele. A sangria a gente faz assim, na verdade é o procedimento de tirar o ar. Então vem aqui no reservatório, quando tudo está cheio aqui seria o ponto máximo de altura, né, do sistema. Então aqui vai, normalmente o ar, ele é mais leve que a água, então ele vai querer o quê? A tendência dele é ficar por cima, né? Então ele vai vir voltando para aqui para cima o ar, tá? Então o que a gente faz? Tira essa mangueira, coloca ela com a ponta para baixo e vai enchendo aqui o reservatório de água. E aí pronto, daqui a pouco ele quando começar, você pode fazer isso por uns 5 a 10 minutos se você quiser. 5 minutos já é o suficiente, mas na dúvida faz por 10. Não é um tempo específico, né, para todos os carros, mas é só uma média para a gente não correr o risco aí de queimar junto com o cabeçote, tá? Então o que a gente faz? Arranca aqui essa abraçadeira, tira essa mangueira, põe ela para baixo e vai enchendo aqui de água, por uns 5 minutos mais ou menos. Quando parar de sair bolha de ar aqui e sair só água, aí você conta mais 1 minuto, deixa entrar na água lá e saindo só água aqui, aí você pode deixar ela para baixo só para atingir o nível máximo aqui e tampar tudo aqui, funcionar o carro, tá pronto o sistema de limpeza do arrefecimento. Depois se você quiser pôr um aditivo aqui dentro é ideal colocar também, tá? Lembrando que o carro que nunca usou aditivo não é muito recomendável colocar, pela questão de vai ter sujeira agarrada aí e pode correr um risco, por exemplo, de soltar essa sujeira e aí tá tampando algum buraquinho aquela sujeira e, por exemplo, depois você ficar dando vazamento no seu carro aí, beleza?
Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, tá? Eu agradeço a participação de vocês. Não esqueçam de dar aquele joinha lá no final do vídeo, viu? E se inscrever no meu canal. Abraço e até a próxima.